Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Esse versículo, eu estava mexendo no Face, né, esses dias, e um amigo meu, que hoje ele trabalha no Radical Amazonas, postou. Ele está numa comunidade ribeirinha, né? E ele postou esse versículo assim, e eu refleti sobre essa questão da gente ir falar, né? É uma área assim que eu sou muito, assim, eu tenho meu coração voltado para isso, e eu tenho particularmente assim, é uma coisa que eu acho lindo, e eu creio que missões, ele nasceu no coração de Deus, né? E chegou até os nossos corações. Mas assim, missões, ele não é para falar assim, tipo, para ajeitar uma sociedade socialmente, né? Falei assim de forma, né? Mas não é visando isso, não é visando o material, não é visando o físico, mas é visando levar a esperança, mas uma esperança que é a salvação. Muitas das vezes a gente pensa que esse levar a esperança é ajudar ali as pessoas. Claro que sim, faz parte, mas o levar a esperança é falar de Jesus, é falar da salvação que é Jesus. E o eu sou, que é a nossa esperança, ele transforma, mas não só as nossas vidas, ele também transforma a vida de outros. E ele transforma as nossas vidas justamente também para a gente poder compartilhar desse eu sou para os outros. Pessoas que hoje estão perecendo, mas não perecendo fisicamente. Pode ocorrer que sim, mas perecendo aqui, espiritualmente. Porque como eu até comentei na semana passada, que o maior milagre da vida é a salvação. Não é a saúde física, não é a cura física, não é conseguir, sei lá, dinheiro fácil. A questão da maior cura, o maior milagre sempre vai ser a salvação. E muitos estão perecendo sem conhecer essa salvação. Tem uma música que fala assim, que o mundo perece sem Cristo. Milhares por dia para o inferno assim vão. Né? E eu aqui parado, de braços cruzados, eu não faço nada. E quantas das vezes a gente está assim? Né? Mas eu creio que tudo isso vem através da transformação que Jesus dá. Porque ele transformando a minha vida, eu vou fazer igual esse versículo fala. Eu vou externar isso, eu vou falar da minha felicidade que é Jesus. Né? E assim, quando eu era mais nova, eu acho que foi muito errado assim o que eu fazia, né? Eu e minhas primas, a gente sentava assim juntas e a gente falava que a gente não queria o futuro que a gente tinha na época, porque assim, como nossa família sempre trabalhava com implantação de igreja e tal, e aí a gente ficava assim, eu não quero isso, ficar mudando de cidade o tempo todo, não quero isso, digamos assim, para meus filhos, né? A gente falava, hoje a gente se arrepende, porque eu me arrependo muito, porque eu sei que foi muito errado a minha parte falar uma coisa dessa. Mas assim, no meu período assim, de adolescência, a gente foi para uma congregação, na verdade foi implantar uma congregação, e assim, eu fiquei um pouco, tipo, revoltada, né? Não queria ir porque, tipo, eu ia perder os meus amigos da igreja, tipo, eu ia ter que trabalhar com criança. Foi a primeira vez, assim, que eu trabalhei com criança. E eu falava, não quero essa vida pra mim no futuro e tal. Tô indo assim mesmo por causa da minha família. De verdade, eu falava essas coisas. E eu e minha filha, toda vez que a gente sentava, a gente falava a mesma coisa. Não quero esse futuro pra mim. Não quero trabalhar com implantação de igreja, nem revitalização de igreja, que eu não quero ficar me mudando o tempo todo. Mas assim, hoje, né, graças a Deus o Senhor me transformou. E eu sei que, tipo, é importante. E é o chamado do Senhor. Não estou dizendo que todos vão trabalhar nessa área. Porque hoje eu tenho, assim, o privilégio de contemplar alguns trabalhos missionários que a Junta oferece. E quando eu vejo a Junta de Missões Mundiais levantando, assim, programas para trabalhar com as meninas lá da Índia que são vendidas, né? Quando eu vejo outros programas com o PEP, que o PEP é um programa socioeducativo que trabalha com a educação do pré-escolar, alfabetização, essas questões, para alcançar famílias, né? Chega nas crianças, mas porque eles não podem chegar nos países lá fora, no Oriente Médio, implantando igreja, porque vão ser mortos na certa. Então eles começam mesmo com projetos. E um dos projetos que me chamou muita atenção foi a Casa Lá, né? Que foi toda uma história. E foi um momento assim que o Senhor me confrontou muito nessa questão, né? O que é que eu estou fazendo? Tem uma música muito antiga que fala assim, o que eu estou fazendo se eu sou cristão? Né? Se Deus me deu total perdão. Há muitas vidas, aí tipo, a música ela fala dessa questão, né? Sem lar, sem pão, mas há muitas vidas sem salvação. E se Cristo deu essa salvação, né? Através do Espírito Santo dele, a morte de Cristo na cruz, nós somos salvos, né? As outras pessoas estão perecendo.
sem conhecer o Senhor. E a gente tá aqui, aí eu volto para aquela música, primeira música que eu falei, né? Eu estou aqui parado, de braços cruzados. É por isso que, quando às vezes eu lembro disso, assim, dessa minha fase da adolescência, que eu não queria trabalhar nessas coisas, porque não queria que meus filhos passassem pelo que eu passei, né, nessa transição, porque querendo ou não é difícil, não é fácil. Hoje meu primo, meus tios vão sair do estado, e aí uma prima minha disse assim, eu já tô acostumada mesmo, tipo, a menorzinha tá toda alegre, mas ele tá, tipo, super revoltado. A gente entende, assim, que é uma fase, mas eu espero que ele amadureça quanto a isso, porque, tipo, é um privilégio servir a Deus, né? E quando a gente vê, assim, vidas, né? Hoje eu vejo um menino que se chama Léo, ele tá como radical no sertão, mas ele foi fruto de uma operação que a gente faz durante todo o ano, aí em julho a gente vai de novo, e, tipo, em julho a gente teve um privilégio de conhecer lá essa região, lá no Piauí, e aí ele foi impactado, né? Foi impactado e hoje ele serve ao Senhor no Radical Sertão. Vai passar 2 anos como radical. Contra os outros também, porque teve pessoal que foi para Amazonas e assim, né? Mas é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Levar a esperança, levar essa salvação, que hoje a gente tem o privilégio, porque, gente, a gente não merece. A gente não merece isso. Mas o Senhor morreu na cruz, nos deu esperança novamente, uma esperança de vida eterna. Não tem, assim, claro que Deus também nos ajuda aqui nessa vida, mas assim, a questão não é olhar para isso. Eu tenho, assim, aprendido muito isso, que a gente olha muito para cá. A gente olha muito pro material, pro físico, tipo, Deus tem que resolver os problemas daqui, mas a gente parece que não olha que Ele já resolveu, acho que o maior problema, que foi a salvação. Porque por nós mesmos a gente já nasceu condenado para ir pro inferno. Nós não temos condições nenhuma de manter salvação e nem condição de obter ela. É só Ele que dá. Porque ele foi o Adão que disse assim, tem um autor, ele é até brasileiro, só que eu não sei falar o nome dele, que é meio estranho assim. Mas esse autor, ele fala que nós somos os Adão que fala não para Deus. E que Jesus foi o Adão que disse sim. Né? Então, se a gente conhece essa esperança que transforma a nossa vida, permitir que Deus trabalhe conosco também para a gente levar essa esperança. Não é que é só lá fora, não é só lá fora, o campo também é aqui dentro. Né? Relacionamentos intencionais discipulador, que hoje é uma visão que a Igreja Multiplicadora tem, que é um projeto, na verdade, que é visar as igrejas, mobilizar as igrejas a olhar com relacionamento intencional. Eu crio uma amizade, e com essa amizade, assim, através da minha vida, testemunho, claro, é um discipulado intencional. Essa é a visão. Né? Às vezes a gente pensa que discipulado é só, tipo, livrinho de estudo, e não é isso. É relacionamento. Relacionamento. E quando a gente vai lá pra fora, assim, nessas experiências que eu tive, é muito engraçado, porque eles não podem chegar lá se batendo assim, olha, eu vim aqui falar de Jesus pra você, assim, não é assim. Eu acho que uma das estratégias deles é isso, tipo, mandar a gente de fora aí. Porque quando a gente fala que a gente é de outro estado, eles ficam assim, meu Deus, como vocês estão aqui na porta da minha casa, vocês são de outro estado? Eu lembro que uma mulher falou assim pra mim, mas você é do Pará, lá tem muita água, né? Porque eu tava no sertão e lá no Chiado. Aí ele falou assim, mas vocês é lá do Pará e vieram essa viagem tão longa assim, tal, não sei o que. Aí, não, pode entrar. Aí a gente entra na casa e começa todo um relacionamento, né? E assim, mas é tudo pra glória de Deus. E é um privilégio, gente. É uma satisfação imensa. Tipo, eu acho que maior do que conseguir um doutorado, um mestrado, é servir ao Senhor. Né? É claro que nós não temos condição de dizer assim, eu digo sim pra Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. É Ele que vai trabalhar nossas vidas para que a gente for o campo missionário lá fora, é Ele que vai levar. Se for aqui dentro, é Ele que vai levar. Se for em projetos ou implantação de igreja, tipo, é Ele que vai instruir para isso. A questão é, será se o meu coração foi transformado pelo Senhor a tal ponto que Ele gerou em mim a disponibilidade de ir? Será se meu coração está sensível à voz do Senhor? Ou se eu estou aqui no meu mundo fechado, né? Hoje, assim, pra finalizar, né, eu vou contar pra vocês uma história. Não é uma história, mas a semana um dos meninos que estão no Radical Sertão postaram um vídeo mobilizando. Porque, assim, pro Amazonas foi uma galera pra turma. Foi, tipo, uns 30 pra lá. Né? E pro sul do Brasil, pra trabalhar com surdos também foi muita gente. Agora, pro sertão, foram 6 meninos e 2 meninas. Eu acho que foi por isso que eles fizeram lá o vídeo deles e tal, falando, né? Vem pro sertão, né? Que o sertão hoje ele carece, gente. Não tô dizendo assim, só se vocês quiserem ir, né? Não sei. Mas, né? O sertão hoje ele carece, sim.
E quando as pessoas pensam no sertão, só pensam na Bahia. Toda vez que tem viagem voluntária, o pessoal só vai pra Bahia. Nunca vai pro Piauí, gente. Vamos pro Piauí, né? E assim, mas assim, é uma questão mesmo do Senhor trabalhar nossas vidas, né? E que a gente possa estar aberto à voz do Senhor. Porque é somente o chamado dele, é só ele que pode levar a gente a fazer alguma coisa. A questão é se eu tenho ouvido essa voz.